Nessa aula, nós trabalharemos a identificação do íon. Então, nada melhor do que iniciar definindo o que vai ser íon. O íon é um átomo em desequilíbrio eletrônico, ou seja, recebeu ou perdeu elétrons. Calma, vamos lembrar do seguinte, vamos lembrar que os elétrons são as partículas negativas e os prótons são as partículas positivas. Porque para se tornar um desequilíbrio eletrônico, ele só pode receber ou perder elétrons. Por que eu não altero o número de prótons? É o primeiro questionamento que vai surgir. E isso vem da forma como o átomo está distribuído, como as partículas subatômicas estão distribuídas. Na parte central do átomo estará o núcleo. E o núcleo é a região constituída por prótons e nêutrons. Beleza? Na parte mais externa, na parte mais superficial, existirá a eletrosfera. E a eletrosfera, desculpa, não tem esse E aqui, tá? A eletrosfera, ela vai ser a região que contém os elétrons. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acha que é mais fácil eu tirar as coisas da superfície ou tirar do centro? E a resposta mais correta é que é muito mais fácil eu retirar da superfície. Então, eu consigo alterar minha eletrosfera com mais facilidade. Se eu consigo alterar minha eletrosfera com mais facilidade, eu consigo alterar meu número de elétrons com mais facilidade. Ou seja, o desequilíbrio eletrônico sempre vai ser causado por um ganho ou perda de elétrons, mas nunca por ganho ou perda de prótons. Vou até deixar isso aqui explicitado. Ó. O número de prótons não se altera. Beleza? Dando continuidade. Todo íon vai ser representado da seguinte forma. Um íon X, ele vai ter acima do lado esquerdo a representação de sua massa, abaixo, também do lado esquerdo, a representação do seu número atômico, que é o mesmo que eu falar de número de prótons. E na parte superior direita vai aparecer um sinal positivo ou um sinal negativo. O que é que vocês têm que saber a respeito dos sinais positivos e negativo? Quando o sinal for positivo, o íon terá um excesso de prótons, que são as partículas positivas. Se ele tem um excesso de prótons, quer dizer que ele perdeu as partículas negativas ou perdeu elétrons. Quando o íon apresenta carga negativa, nós dizemos que ele tem um excesso de partículas negativas, ou seja, um excesso de elétrons. Se ele tem um excesso de elétrons, quer dizer que ele ganhou elétrons. Lembrem-se sempre que o número de prótons não se altera. Então, essa é a interpretação que nós temos que ter com os sinais positivos e negativos, tá? E nós podemos ainda dizer sobre um íon que seu número de prótons é diferente do número de elétrons. Isso aqui é o que causa o que a gente chama de desequilíbrio eletrônico. Beleza? E que a massa, mais uma vez, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons.
Lembra que os elétrons têm massa desprezível, ou seja, massa aproximadamente igual a zero. Tá bom? Dando continuidade, se nós tivermos o seguinte caso aqui. Nós temos o oxigênio com várias informações. O que a gente pode obter de informações com essa identificação aqui? Primeiro, esse número acima vai ser meu número de massa, então eu posso dizer que A vai ser igual a 16. O número abaixo do lado esquerdo vai ser meu número de prótons ou número atômico, que eu represento por Z. E acima do lado direito, nós teremos uma carga aqui de menos 2, tá? Então, se a carga é menos 2, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons, então ele ganhou 2 elétrons. Por que eu estou dizendo que ele tem mais elétrons do que prótons? Porque a carga é negativa e os elétrons são negativos. Então, ele tem um excesso de cargas negativas, tem um excesso de elétrons. Tá bom? Além disso aqui, nós podemos achar o número de nêutrons. Lembra da relação massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 16, o número de prótons é 8, qual vai ser meu número de nêutrons? E meu número de nêutrons seria igual a 8 também. Tá bom? Então, nós teríamos 8 nêutrons, nós teríamos 8 prótons, teríamos uma massa igual a 16, e o mais importante, que é o número de elétrons, no caso dos íons, se ele ganhou 2 elétrons, ele vai ter 10 elétrons, porque ele tem duas cargas negativas a mais do que os prótons. Então, eu botaria aqui que meu número de elétrons seria igual a 10. Beleza? Vamos agora para um segundo exemplo. Aqui eu tenho o sódio com várias informações. A massa do meu sódio é 23, o número atômico do meu sódio é 11, representação do lado esquerdo, acima e abaixo, respectivamente. A carga dele vai ser mais 1. Se a carga dele é mais 1, quer dizer que ele tem mais prótons, que tem carga positiva, do que elétrons, que tem carga negativa. Então, como só altera-se o número de elétrons, eu digo que ele perdeu um elétron. Tranquilo? Vamos achar o número de nêutrons dele. Massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. A massa é 23, número de prótons é 11, número de nêutrons eu quero descobrir. Então, meu número de nêutrons vai ser igual a 12. Informações que eu vou ter a respeito desse átomo: nêutrons 12, prótons igual a 11, massa igual a 23. O número de elétrons, como inicialmente o número de elétrons era igual ao número de prótons e ele perdeu um elétron, o número de elétrons vai ser igual a 10. Tranquilo? Atenção! Não existem íons formados pela adição ou retirada de prótons. Deixei isso bem claro para vocês. O número de prótons não é alterado, apenas alterados o número de elétrons. Tá bom? Toma bastante cuidado nesse ponto, presta atenção no sinal e você consegue identificar o íon de forma correta. Bons estudos!